Oi, Raquel, boa tarde para você, querida. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Estou apaixonada por essas riquezas que você está apresentando para a gente aqui no Tudo a Ver. É a Liz e a Renata. Tudo bem, meninas? Sim. Elas aprontaram aqui antes. Difícil manter quietinha, né? Porque quer brincar, fazer careta pra câmera. Mas faz parte. E aqui no Tudo a Ver pode tudo, a gente deixa, viu, meninas? Agora, Raquel, deixa eu perguntar uma coisa para você. Na sua família, você foi a primeira? Você deu start na geração de ruivos ou tinha alguém já antes de você? Então, eu tenho um primo mais velho, ele é um ruivo menos chamativo, assim. Ele é um ruivo mais escuro, ele não tem tanta sarda, tem sarda nas costas. Eu acho que ele é 4 anos mais velho que eu. Foi o primeiro que eu conheci. Mas reza a lenda da família que a gente tem um tio-avô, filho da minha bisavó indígena, que era ruivo. Só que não tem foto, não tem registro, então é lenda dentro da família. Mas eu gosto de me segurar, prender nisso e falar assim, vamos lá. Que maravilha, né? E aí buscando essas gerações. Deixa eu te perguntar alguma coisa agora, curiosidade. Gente, ela é casada também com um ruivo. Ô Raquel, conta aqui pra gente, minha amiga, foi coincidência ou você falou assim, eu quero casar com um ruivo pra ter filhos ruivos? Conta pra gente. Então, a gente estudava na mesma universidade, lá em Viçosa, Minas. Aí eu tava numa fila de festa, aí uma amiga minha brigou com um outro moço que tava lá, acho que tava furando a fila. Aí tava os dois brigando e eu vejo só uma cabecinha laranjada assim, ali na frente. Eu falei, irmão, vem cá me ajudar a separar. Aí a gente foi lá, separou os dois, porque o moço era amigo dele. E aí a gente ficou amigo. A gente começou a amizade ali. Que barato. Agora a gente vai falar um pouquinho sério, né? Já descontraímos aqui, falamos um pouquinho sobre a sua família, questão, né, do seu marido, dos seus antecessores aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês já sofreram algum tipo de preconceito por conta de serem ruivos, né? Por conta da pele, cor do cabelo? Já passaram por alguma situação desagradável? As meninas não. Normalmente, graças a Deus, elas estão sempre sendo elogiadas e brincam com elas, tratam elas muito bem. Já aconteceu de assustarem, sabe? Outra criança assustar, porque nunca tinha visto na vida, mas isso aí é tranquilo. Pessoas apontarem assim, uma família toda ruiva. E isso é o que acontece com elas. Ou ser abordado para perguntar se elas pintam o cabelo. Mas ela não gosta de que me chamam Merida. elas chamam muito elas de Merida, essas coisas. Eu, na infância, eu sofri mais bullying, porque naquela época eu nem tinta de cabelo, porque eu sou velha, né? Então, naquela época, não tinha nem tinta de cabelo em farmácia, não era fácil, assim. Eu lembro de ir no salão de beleza e a cabeleireira cortar uma mechinha do meu cabelo para ela tentar reproduzir, porque não tinha tinta, assim, sabe, igual tem hoje. Então, eram pouquíssimos ruivos. Na minha cidade, lá em Viçosa, em Minas, a gente tinha eu, meu primo, uma outra menina e o dono da farmácia, que era a pessoa que todo mundo conhecia. Então eu falavam que a minha mãe tinha traído meu pai, né, com ele. Falavam que ele era meu pai. E tirando isso, muitas piadas, falando que tinham me achado no lixo, porque eu não parecia com ninguém da minha família. Falavam que eu tinha doença de pele, porque eu tenho muitas sardas. Agora não dá pra ver, mas eu tenho o corpo lotado, sabe? Lotado de sardas, e as pessoas evitavam encostar porque não sabiam o que era aquilo, tinham nojo, ou esse tipo de coisa, né? O desconhecido. Eles não estavam acostumados com uma pessoa
daquele jeito. Então, eles preferiam afastar. Então, eu lembro de ficar bem excluída na infância. Algumas coleguinhas me baterem porque eu era ruiva, eu era esquisita. Esquisita, eu acho que é o termo que eu mais ouvi na vida. Esquisita. E eu fico imaginando o quanto você não deve ter sofrido com todas essas questões que você colocou aqui pra gente e o quanto você reza e até mesmo agradece que as suas filhas ainda não passaram e que também nem passem por isso, né? É. Nossa Senhora, esse é o meu maior medo. Até terapia, né? Eu lembro de conversar com a terapeuta e ela falar que eu tinha que superar esse medo porque eu tenho medo de colocar elas numa escola grande. Elas estão numa escola menor. E eu tenho medo de colocá-las numa escola grande, porque numa escola grande é mais difícil de controlar esse tipo de agressão, né? Então eu ainda tô ainda tratando isso, eu mesmo tratando esse tipo de coisa. O que é um absurdo a gente pensar que a cor da nossa pele, a cor do nosso cabelo, o fato de ter sardo ou de não ter, de você ainda ter que pensar em ter esse cuidado para não sofrer um bullying, para não sofrer nenhum tipo de injúria. É absurdo mesmo. A gente espera que essa humanidade evolua o quanto antes, porque já deu o que tinha que dar, né, com relação a isso. Agora, outra coisa que eu gostaria de conversar com você. Eu vi uns posts nas redes sociais, né, da sua família, muito interessantes, né? Inclusive sobre esse tipo de brincadeira, né? Que o termo acho que nem tem que ser esse, é o bullying realmente, né? O bullying cometido por pessoas ignorantes e que fazem isso contra outras pessoas de características diferentes do que essa pessoa tem, né? Essa pessoa que vai fazer esse tipo de agressão. Eu achei muito interessante esse seu alerta. E vi também um post seu falando de pré-câncer. Explica pra gente como é que foi essa situação, como é que você vivenciou isso? Então, vai lá pra genética mesmo, né? Porque o ruivo, ele tem uma mutação. A mutação do ruivo é ali no gene que produz o pigmento. Ele é responsável pela pigmentação da pele. E como a gente tem é como se fosse um gene meio quebrado, a gente não produz a pigmentação, que é a eumelanina normal, a gente produz mais eumelanina, então a gente tem menos proteção. A gente tem menos proteção contra sol, esse tipo de coisa. Até os ruivos negros, eles têm que tomar um pouco mais de cuidado por causa dessa mutação genética. Então, eu tive câncer de pele, foi na pandemia. Eu comecei na pandemia, eu tirei um tumor daqui, assim, tem até a cicatriz. E agora eu tô tratando vários outros que chamam ceratose actínia. São várias outras feridinhas que a gente tem no rosto que elas podem evoluir para um câncer de pele, ou melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo, e tem mais dois, que é o basocelular e o espinocelular. Espinocelular foi o que eu tive. Então tem que tomar cuidado, inclusive, porque câncer de pele pode evoluir para um outro câncer, por exemplo, câncer de pescoço, de garganta, de cabeça, de cérebro, alguma coisa assim. Então tem que ficar de olho, porque a gente acaba deixando para lá, né? Porque o câncer de pele não é tão agressivo assim, não é tão agressivo rapidamente. Então a gente deixa aquela feridinha, aquela pintinha que tá ali, esquece ela pode evoluir. Raquel, muito obrigada por dividir com a gente essas histórias, compartilhando a experiência de vocês, a casa, a família. Mande um abração para o seu marido, que eu sei que não pôde estar aí presente, né, participando com a gente aqui no Tudo a Ver. Meninas lindas, um beijo carinhoso para vocês, viu? Bom final de semana. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Tchauzinho, um prazer.